Olá, pessoal! Estamos de volta aí no módulo 3, do curso de Gestão Financeira no Setor Público, na disciplina de Contabilidade Pública e Gestão de Custos na Administração Pública, aspectos conceituais básicos. A gente já falou um pouco, sobre, de forma geral, o que a gente vai trabalhar na disciplina, e aí a ideia é que agora a gente passe para o e-book, esse e-book está disponível lá no AVA, então a gente vai passar pelos principais pontos aqui, como eu comentei com vocês, a gente tem links, fontes de informação que é importante, assim, é crucial, na verdade, que vocês saibam onde procurar a informação, porque, como eu comentei com vocês, a gente está hoje num momento de convergência, de mudança nas normas de contabilidade nacional, e principalmente para o setor público. A gente ainda tem esse processo de convergência acontecendo no setor privado também, tá? Tem normas novas chegando também no setor privado, mas no setor público isso está mais latente, Isso está num ritmo maior agora no setor público. Então a gente está assim no meio da mudança. Então é importante que vocês saibam onde buscar informação, E aí, por isso, eu deixei os links ao longo do texto e também lá nos materiais complementares também tem os links, que são os links importantes que vocês precisam estar atento, prestar atenção, sempre visitar, sempre que possível procurar saber se teve uma alteração ou não, Então isso aí é interessante a gente saber, quem são esses atores e aonde buscar essas informações. Então eu sou a professora Daniele, vamos passar aqui pelo e-book esses principais aspectos. O e-book está dividido aí na primeira parte com os aspectos básicos da contabilidade pública, e aí depois a gente tem a questão dos custos, na administração pública. Iniciando aqui, o conteúdo, o capítulo 1 aí, os aspectos conceituais básicos, a gente já inicia falando aí do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, vocês vão ver, já tem um linkzinho aí para clicar e ser direcionado lá para o site do Tesouro, O site do Tesouro Nacional. Esse Manual de Contabilidade Pública, ele sempre tem atualização, Então, assim, independente da gente estar no processo de convergência da contabilidade pública nacional para a convergência da contabilidade internacional, independente de estar nesse processo, o manual ele é sempre atualizado, Porque eu até comentei na primeira aula que a gente teve o caso da pandemia, que foi criada uma conta contábil nova por conta da pandemia de Covid, que não tinha onde lançar esses gastos, Então, para que se pudesse ter esse controle dos gastos, com o Covid, com a contenção da pandemia, foi criada uma nova conta. Essa nova conta, por exemplo, seria uma inovação que poderia aparecer numa nova edição do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Eu costumo dizer que esse manual é como se fosse uma bíblia, para os contadores públicos. Então, você sendo, na verdade, contador ou não, sendo um servidor público que trabalha diretamente com o erário, provavelmente em algum momento você vai precisar de ter acesso a algum termo técnico sobre contabilidade. E lá nesse manual você vai encontrar, Lembrando que todo ano a gente tem uma atualização, esse ano a gente já está lá disponível, A gente tem essa atualização da versão do manual que vai ser usada naquele ano. Então, o manual traz, assim, uma bíblia mesmo, É um livro ali enorme e muito detalhado sobre diversos aspectos da contabilidade pública, Então, ele é um manual aí que nós, como os agentes do orçamento, da execução financeira do Estado, das escolas, a gente precisa saber da sua existência e também consultá-lo para entender o que
né, qual tipo de informação a gente tem ali. No curso, a gente não vai entrar nos pormenores de todas as etapas, de todos os capítulos que a gente tem no manual, né? A ideia do curso não é ser exaustivo nesse aspecto, mas principalmente deixar aí qual é a trilha, né? Quais são os passos que você precisa percorrer para saber, para ter um embasamento, né, contábil no momento que você precisar, né, no momento que ocorrer uma auditoria, né, no momento em que for solicitada informação sobre a escola. Então, você tem aí esse embasamento. A apostila traz, vocês vão perceber que a apostila ela traz alguns desses aspectos. Então, eu busquei pincelar mesmo os principais conceitos, né, que está até na ementa lá do curso, né, os principais conceitos aí relacionados à contabilidade. Então, ele vem trazendo um por um dos conceitos, citando, né, mas é importante que vocês saibam também que aqui é realmente os aspectos básicos. A gente tem muito mais coisa além disso aqui, né, que a gente pode explorar, a gente pode e deve explorar no nosso dia a dia. Então, o curso ele fica mesmo como um pontapé inicial, né? O que a gente pode trabalhar com a contabilidade, a gente tem um cenário aí muito maior, com muitas possibilidades de análise, de estudos para tomada de decisão, né, de melhoria no orçamento, melhoria na execução, melhoria nas compras. Então, a contabilidade ela acaba passando, né, por todos esses aspectos. Nesse aspecto básico da contabilidade, a gente tem hoje o conceito, o nosso contexto, né? Nosso contexto que a gente está hoje, que é esse da mudança, ele deixa todo mundo em alerta, né? Então, todos os contadores estão fazendo curso, né? E, na verdade, para você manter, né, o CRC, né, e assinar as demonstrações contábeis, você precisa ter formação recente na área, você precisa estar sempre se atualizando, né? Então, isso já é exigido dos contadores, né? Você, além de fazer a prova do CRC para você conseguir ser registrado no conselho, você ainda tem que se estar, né, todo ano você tem que estar fazendo aí renovações de conteúdo, cursos oferecidos pelo CRC, cursos oferecidos pelo CFC, né? O CRC é o Conselho Regional de Contabilidade, o CFC é o Conselho Federal de Contabilidade. Eles têm outros cursos também de associações de contadores que também pontuam aí nessa necessidade de aprimoramento, né, aperfeiçoamento profissional, que é também, de certa forma, o que vocês estão fazendo, né? Buscando um aprimoramento, né, a melhoria ali dos processos, estudando para tentar entender melhor, né? Porque no caso aqui da contabilidade, ela sempre está em mudança, né? Mesmo se a gente não tivesse nesse processo aqui de convergência, né, a gente estaria aí também tendo que fazer essa formação. A gente tem, além do CFC, né, que eu comentei aqui, e o CRC, do Conselho Regional, a gente tem também um ator internacional, né, que publicam essas IPSAs, que são as normas internacionais de contabilidade. Então, a gente tem o IASB, que é um órgão que publica essas instruções aqui, que a gente traduz e publicam como normas nacionais. De forma geral, gente, essas publicações das normas internacionais, elas são de fato traduções, que às vezes causam estranhamento, né? Que a gente traduz uma norma que não foi criada pelo Brasil, é uma norma que foi criada por um comitê internacional, né? E a ideia é que internacionalmente, quando a gente fale de contabilidade, a gente fale a mesma língua. Então, a mesma forma de contabilizar que a gente tem aqui, que você vai fazer lá na sua escola, né? Uma escola de um outro país, lá da Europa, pode e deve estar fazendo a mesma contabilização. Então, a gente parametriza mundialmente a forma de lançar, de fazer os lançamentos e os registros contábeis. Então, essa padronização, né, que a gente está, né, nesse processo de padronização, ela visa uma,
uma garantia de que a gente está falando a mesma língua, né? Apesar de não falar a mesma língua, mas na linguagem contábil a gente está equiparado. Então, se você vai conseguir comparar uma demonstração contábil de outro país com a brasileira. Antigamente, quando eu formei, né, não tinha ainda as normas internacionais, o Brasil estava se preparando para entrar nesse processo para as empresas privadas. Naquela época, a gente tinha contadores que eram especialistas em fazer essa convergência. Então, a gente tinha contador que sabia exatamente como era feito no Brasil, como era feito, por exemplo, na Europa e como era feito nos Estados Unidos. E aí ele pegava esse balanço brasileiro e fazia algumas alterações para que ele fosse comparável com outros países, né? E aí, com a gente tendo essa convergência, né, das normas nacionais para as internacionais, a gente não tem mais esse papel do contador. Agora, a gente está falando a mesma língua. Então, a ideia é que a informação fique mais fácil, né? A informação fique de fácil entendimento, tanto no cenário aqui que a gente tem nacional, quanto no cenário internacional. Então a ideia é que no futuro a gente consiga fazer essa comparação aí entre as duas, né? Os dois polos que a gente tem, nacional e internacional. Vou tentar clicar aqui para ver se a gente consegue ver o MCASP. Então apareceu aqui, tá vendo? A gente tem o MCASP que foi publicado, olha, lá em dezembro, né, de 2023. Então essa é a versão válida a partir de 2024. Então sempre que vocês forem consultar, dê uma olhadinha qual é a versão válida para qual ano, né? Que isso aí é muito importante a gente ter. Lá no site do Tesouro, vocês vão achar toda a listagem dos manuais antigos também. Então, se você precisar consultar o manual antigo, tem lá também. Vocês podem consultar lá também as principais mudanças que tiveram no manual. Eles fazem esse resumo também. Isso acaba facilitando, né? Porque diante desse cenário de muitas mudanças, né, dessa convergência, a gente ter um resumo facilita bem, né? Eu tô passando aqui pelo sumário do manual só para vocês verem assim o quão detalhado, né, esse manual é. A gente tem aqui os primeiros capítulos, né? Falando do plano de contas, a gente vai falar daqui a pouco também. Os aspectos orçamentário, patrimonial e fiscal que estão, né, bem ligados à contabilidade pública, né? Quando a gente fala em contabilidade privada, a gente não fala, né, em um aspecto orçamentário. Na contabilidade pública, o aspecto orçamentário é essencial. Sem o orçamento, você não consegue executar a contabilidade, né? Então, assim, é diferente do setor privado, né? É muito mais complexo o setor público, porque a gente tem outras demandas que o setor privado não tem, né? E a gente tem outras amarras também que o setor privado não tem. E aí a gente fala aqui da implementação, né, no item 4, o alcance, as características qualitativas da informação contábil, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente tem um número, né? Você tem ali aquele número, mas aquele número, ele representa realmente a realidade? E aquele número está certo, né? Então, assim, não basta ter um número, você tem que saber que a gente tem uma qualidade ali daquela informação, que ela é verídica, que ela é fidedigna, né? A gente tem aí na parte 1, iniciando os procedimentos contábeis orçamentários, a gente não vai passar por esses procedimentos, pessoal, porque a nossa ideia aqui é pegar os aspectos básicos, né? Mas se você um dia precisar, né, de fazer uma justificativa, por exemplo, uma auditoria, né, uma questão orçamentária, questão de receita orçamentária, você tem aqui todo o detalhamento, a explicação, você pode buscar nesse manual. A mesma coisa aí para despesa orçamentária, restos a pagar, né, que tem sido cada dia mais comum a ocorrência de restos a pagar, né? A gente tem depois os procedimentos contábeis patrimoniais, aí a partir
página 156, né? Os elementos aí que a gente vai falar um pouco, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido. E aí, enfim, a gente tem estoques, né? Ativo biológico, que é quando a gente faz o registro de fazendas, né? De plantação, criação de gado, criação de galinha, enfim, né? Ativos biológicos no sentido que estão vivos, né? Então aí pode ser tanto animal quanto planta, né? Se você planta árvore também, né? Para produzir, enfim, né? Tudo isso entra aí em ativo biológico e produto agrícola. Propriedades para investimento, né? Como reconhecer os investimentos em coligadas, aí isso já é a contabilidade avançada. As combinações no setor público também faz parte da contabilidade avançada. Ativo imobilizado a gente tem, né, no setor público, a questão dos prédios, né, principalmente aí né, dos imóveis, né, que às vezes no estado é até difícil você fazer a gestão desse tanto de imóvel, né. Os ativos intangíveis que não é tão comum a gente ter no estado. Recuperação, valor recuperável, redução, perdão, ao valor recuperável, que esse é um caso mais específico também de contabilidade avançada. Enfim, a gente tem todo um detalhamento aí para vocês verem como que a gente vai passando, né, nesse manual, e ele é tão detalhado. A gente tem aí os procedimentos contábeis específicos, a gente tem um relacionado aí à educação, né, o Fundeb. A gente tem concessão de serviço público, operação de crédito. Então, assim, só para vocês verem, dar uma passada mesmo, para vocês entenderem aí o quão complexo é e que ficaria difícil a gente conseguir mesmo alcançar, né, todo esse arcabouço teórico com uma disciplina. Normalmente a gente tem aí no curso de graduação da gestão pública, a gente tem 2 disciplinas de contabilidade, e no curso de contabilidade mesmo, né, são várias, né? Aí são várias disciplinas que a gente acaba abarcando uma parte desse conteúdo. A gente também não vê tudo que tá aqui, não. Então, nem no curso de graduação a gente entra no pormenor de todos, né, que aí é um curso de 5 anos, né? No FMG, pelo menos, são 5 anos. Então, nem no curso de graduação você consegue ver isso tudo. Mas, como eu falei para vocês, vocês precisam ter a base de onde procurar. Então, se vocês em algum momento tiverem alguma dúvida, precisarem consultar, vocês sabem onde tem a informação, né? Esse aí é o principal aqui do nosso curso, né? Que vocês tenham já essa visão geral e que vocês saibam onde buscar as informações específicas, tá bom? A gente tem aqui, dando continuidade, né, o campo de aplicação dessa contabilidade, né, aplicada ao setor público, o objetivo, né, que está relacionado ao controle aí do patrimônio, né, o controle do bem público, né, e esse bem se entende tanto os bens que a gente consegue pegar, né, as mesas, as cadeiras, os prédios, né, como os bens móveis, os carros, o ônibus, né, que busca as crianças. Então, e também os direitos, né? Então, se o Estado também tem direitos a receber, tem alguém devendo, algum servidor viajou, ficou devendo o acerto da diária, a diferença, isso tudo é objetivo da contabilidade. A contabilidade tem que fazer esse controle e a gente entende que esse controle ele tem que ser feito com um lastro, né? Então tem que ter um lastro aí por trás para embasar os dados da contabilidade, né? O que está relacionado aí com a qualidade da informação. A gente, quando fala aí nessa estrutura conceitual que eu comentei com vocês, vocês viram ali no manual, é muito grande. A gente passa pelas normas brasileiras de contabilidade, né? Que a gente tem a divulgação pelo Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho faz essa divulgação dessas normas e aí a gente, né, os contadores e agentes públicos que trabalham aí com o orçamento, com a execução, com o erário, a gente tem que seguir essas normas. Aí, novamente, eu deixei o link aqui para vocês, né, que com o passar do tempo, sempre a gente está tendo mudança na contabilidade. Então, a gente sempre tem mudança também nessas normas.
Eu deixei o link geral para vocês, tá? Então, se tiver alguma atualização, alguma norma nova, ela vai aparecendo aqui para baixo, tá? Então, aí vocês podem sempre consultar esse link. Sempre consultar o link para ver se tem alguma coisa nova, né? Quando a gente, na verdade, como eu comentei com vocês, a gente está esperando sair novas normas, né? De contabilidade. A última que está para sair, ela é relacionada às questões ambientais, né? Então a gente está preparando ambientais e sociais, né? O conhecido aí balanço social. O balanço social ele já é bem conhecido, bem batidão assim no setor privado, mas o setor público a gente ainda está engatinhando, a gente vai começar agora a fazer essa convergência dessas normas para adoção do setor público. Tá? E aí, quando eu falo assim, gente, que a gente vai começar, a gente não precisa esperar que vai ser muito rápido, não, tá? É um procedimento bem devagar. Né? Quando a gente pensou no início dessas normas, a gente já teve várias prorrogações, muitas prorrogações, e porque o setor público não consegue acompanhar, né, com a mesma velocidade o setor que o setor privado conseguiu. No setor público, a gente tem a dificuldade pessoal, principalmente, para operacionalizar isso. Né? Então, por isso é tão importante vocês, né, que estão fazendo curso, estão se aprimorando, porque esse é o principal gargalo que a gente tem no Estado, né? O pessoal capacitado para incorporar essas alterações que a gente vem tendo na contabilidade. Então, é muito importante, né, que vocês estejam se capacitando, né, e sejam formadores aí dessa portadores, né, e formadores aí de pareceres técnicos, opiniões técnicas sobre o assunto, né, que isso faz toda a diferença aí para que a gente consiga, de fato, ter sucesso aí nessa conversão e trazer uma melhor qualidade da informação para a população também, né? Porque esse é o nosso objetivo na contabilidade. Apesar de que a linguagem da contabilidade não é muito fácil, dentre os objetivos que a gente tem, um é esse, né? Trazer uma informação clara e acessível. Né? Eu acho que a gente está muito longe ainda de conseguir atingir esse objetivo, né? Porque dificilmente um leigo, uma pessoa sem formação ou sem interesse, né, de procurar, de pesquisar, ela vai conseguir ler uma demonstração contábil e entender todo esse arcabouço, né? A gente vê aqui, ó, que a gente tem o Conselho Federal de Contabilidade, a gente tem o Conselho Regional de Contabilidade, a gente tem o Tesouro Nacional, que puxa, né, esse processo de convergência, essas normas. Então, é um arcabouço legal muito grande, né? Então, a pessoa tem que ter interesse, às vezes formação mesmo na área, né? E disposição para ler todo esse arcabouço que a gente tem, né? Voltando aqui para a apostila, a gente tem aqui, né, no MCASP falando da informação contábil, né, o cumprimento aí desses aspectos básicos aqui que a gente tem, né, da contabilidade, que muitos estão relacionados aí ao conceito da convergência da contabilidade. Né, você vai convergir essas informações para que elas sejam, né, compreensíveis, elas sejam tempestivas, ou seja, você tem que ter essa informação na hora para tomar a decisão. Se você disponibiliza depois a informação, não adianta muito, né? Você perde ali aquela função da informação. Né? Aí eu trago aqui alguns exemplos também. Venho falando da norma brasileira de contabilidade, né, que é um dos nossos arcabouços aí que a gente tem que seguir, né? A gente tem etapas para se fazer essa aprovação. Então, às vezes a gente pensa, né, que a gente tem, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, que conduz esse processo, mas na verdade a gente tem a participação popular. Qualquer um de nós, a gente pode participar quando é aberto, né, a consulta pública, a gente pode enviar discussões, questionamentos, proposições de melhoria.
né? A gente tem também no Tesouro Nacional, que é outro órgão, as câmaras técnicas que discutem, inclusive a discussão fica disponível no YouTube, então quem tiver interessado também pode dar uma olhada, né? Ver como que isso acontece, né? Como que isso se apresenta aí no dia a dia, né? Vamos dizer assim, que é uma discussão feita várias vezes no ano, com os novos temas, as novas dificuldades que os contadores têm percebido, né? Então, a contabilidade, enquanto uma ciência social, ela se dá mesmo por meio dessas discussões. A gente tem aqui, eu trouxe um resumo, né, das NBC, as normas aí brasileiras de contabilidade. A gente tem a geral, do auditor independente, do perito contábil. Então, vocês vejam que tudo é muito específico, né? Se o contador, ele é um perito, ele tem uma norma específica. Se ele é o auditor, ele tem uma norma específica. Se ele está no setor público, né, as NBCTSP, a gente tem normas específicas, né? Então, assim, a gente vê que é tudo muito detalhado, né? São muitos detalhes e que se você for atuar em uma dessas áreas, você já vai direto ali naquele ponto para buscar quais são aí as principais informações que você precisa saber e estar atualizado, né? Então aqui novamente eu apresento, né, a listinha aqui dos principais aí assuntos que já é um novo detalhamento, né, dentro ali das NBCT SP, que é do setor público, aí a gente tem os pontos que a gente vai atuar. Então, né, por exemplo, se você estiver comprando um ativo imobilizado ou sofreu uma auditoria aí relacionada à compra de um ativo imobilizado, a gente tem uma norma técnica específica sobre ativo imobilizado. Então, você pode consultar lá nessa norma técnica o que a norma técnica fala, para embasar a sua defesa, para embasar o seu parecer sobre o assunto, né? Então, aí a gente tem aqui, ó, uma norma que foi publicada ano passado, que aí eu coloquei mesmo só para vocês verem que tem atualização e está sempre se renovando, né? Então, a gente tem aí, falando dos conceitos, a redução ao valor recuperável, que a gente tem, por exemplo, a questão da depreciação, que tem sido feita pelo Estado diretamente, né? Ele está fazendo de cima, né, para dentro da contabilidade, ele está fazendo esse lançamento para atender aquele plano que eu comentei com vocês, né, que é um plano de implementação, que é basicamente um cronograma que a gente tem para poder seguir aí dentro da contabilidade, da convergência dessas normas. E aí eu trago, né, as nossas fontes aí, né, o Tesouro, o MCASP, os manuais de orientações técnicas. Então, no aspecto teórico, a gente tem muito conteúdo. A gente tem conteúdo aí que, como eu comentei com vocês, né? Os manuais PDF, né? Um monte de PDF, um monte de arquivo, né? Com as normas, né? Com a revisão, com os resumos. E a gente tem também esse CTConf, que eu comentei com vocês, a câmera lá do Tesouro Nacional, que publica aqui, ó, as reuniões e as atas, tá? Eu coloquei o link aqui para vocês. Quem tiver interesse em buscar, entender como funciona, está à disposição no YouTube. Então, vocês podem acessar lá, né, aqui a câmara técnica, tem a discussão, né, as pessoas fazendo a discussão, trazendo os assuntos, eles liberam, né, a pauta antes também, então você tem como saber o que vai ser discutido ali no dia, então é bem legal, aqui tem o histórico todo, aqui na lateral direita, vocês conseguem ver aí todas as anteriores também, né? Então, ver o que foi discutido, como que é discutido. E isso entra também na questão da accountability, né? Que é a questão de dar publicidade, né? Que está relacionada à administração pública. Então, é bem legal, assim, para quem quer se aperfeiçoar, entender melhor de alguns assuntos, entender como surgiu aquela norma, né? De onde veio, o que foi considerado. Então, isso é bem legal. A gente tem aqui a equação fundamental da contabilidade pública, né? Que é a questão do nosso patrimônio público, que é o nosso principal objetivo. Então, a gente tem aí que o ativo, né, que a gente vai ver lá no balanço patrimonial,
ele é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Então, essa é uma equação fundamental que a gente tem, que ela é utilizada para o balanço patrimonial, e aí a gente tem os principais conceitos, né, que a gente vai utilizar aí na nossa disciplina. A questão de um ativo, né, que ele é um recurso controlado no presente pela entidade, como resultado de um evento passado, né, e que vai gerar benefícios futuros. Então, hoje, o conceito é bem grande aqui, né, vocês vendo, o conceito de ativo, né, que eu peguei lá direto na norma. Inclusive, assim, é importante até falar isso com vocês. Os contadores, eles não estão autorizados a realizar mudanças nas interpretações dos termos técnicos, né? Então, eu já fiz algumas formações com o CFC, né? Com o Tesouro Nacional também, e eles orientam que os contadores utilizem exatamente os mesmos termos. Então, por isso, vocês vão ver as citações, né? Falando do CFC, lá do ano de 2016, eu tenho que citar exatamente o que é falado lá, porque é a nossa orientação para todos os contadores aí do Brasil, que eles utilizem, né, exatamente os termos que o Tesouro Nacional utiliza, que é para não ter uma interpretação diferente. Então, às vezes, como é uma parte muito teórica, né, da contabilidade, fica meio pesado, né? Fica um conteúdo maçante, mas infelizmente não tem como. A gente tem que utilizar exatamente o conceito. E a cada dia que passa, pessoal, o conceito tá maior. Então, na minha época, o conceito de ativo, minha época, assim, né, quando eu formei o conceito de ativo era bens e direitos, né? Aí, depois, quando eu estava formando, ele passou para bens e direitos que geram benefícios futuros. Aí depois que eu formei, comecei a trabalhar depois de uns anos, ele virou bens e direitos que geram benefícios futuros decorrentes de eventos do passado. Então, ó, cada ano vai passando, a gente percebe que eles vão incorporando mais esses conceitos, né? De forma geral, o ativo é aquilo que você tem, né? Seja o que você tem, o que você consegue pegar, né, que é tangível, como aquilo que é intangível também. Então, às vezes, você tem o direito a receber um empréstimo que você fez para um município, por exemplo. Esse no caso nosso aqui do estado. Ou o caso da diária que eu comentei com você. O servidor foi viajar e aí ele recebeu uma diária a mais, ele tem que devolver. Isso é direito do estado. Então, isso é um ativo, né? Porque é um direito que ele tem de receber essa devolução, ou um empréstimo, né? O pagamento. O passivo já é essa obrigação, é o que a gente popularmente vai chamar de dívida, que você tem de dívida. O que, que o Estado deve, o que, que a escola deve. Por exemplo, a escola todo mês deve para os professores e para os técnicos que trabalham na escola, né? Porque eles estão trabalhando, você tem que pagar o salário lá no final do mês. Então, por um curto período, esses trabalhadores eles vão aparecer lá no passivo, né? Que a escola tem que pagar é, esses trabalhadores. Então, é uma dívida que a escola tem, né? Que entraria aqui, que o passivo é uma obrigação presente, uma obrigação que você vai ter que fazer uma saída aí financeira, né, de dinheiro para pagar decorrente de um evento do passado, ou você pegou um empréstimo, ou o servidor trabalhou o mês passado e agora você vai ter que pagar, né, cuja extinção vai resultar na saída de recursos da entidade. Né, vai sair dinheiro, você vai ter que pagar de alguma forma. E o patrimônio líquido, ele vai ser aí, ó, considerando aqui, né, a diferença, né, ativos menos passivos vai ser igual ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é aquele investimento inicial que as empresas, as organizações fazem para constituir uma empresa, né? Então, de forma geral, assim, uma forma mais fácil da gente entender, ela ele é esse investimento inicial que é feito, de onde vêm os primeiros recursos para se constituir uma entidade. E depois, né, que essa entidade é constituída, quando ocorre lucro ou prejuízo, isso vai ficar registrado lá no patrimônio líquido. Tá? Então, no setor público, isso é muito confuso.
né? Porque você não consegue rastrear esse início. Enquanto no setor privado, isso é bem claro, né? Você tem até a constituição, né, da entidade que é registrada lá, né, no setor público, é na junta, né? No caso do setor público, você não tem isso, né? Você não tem esse registro inicial do que foi constituído lá o Estado. Então, essa parte aqui fica bem nebulosa, mas se espera que com a convergência da norma internacional melhore um pouco a qualidade dessa informação, né? Que você consiga rastrear melhor, que é uma coisa aí que o setor público sempre está preocupado, né? Em ser mais claro, ser transparente, né? E ter a rastreabilidade das informações. Aqui a gente está falando de uma questão patrimonial, né? Uma ótica aqui patrimonial. E aí a gente tem uma ótica aqui também de resultado, né? Que é quando a gente analisa a questão das receitas e despesas. Ou seja, tudo que o Estado arrecadou, tudo que a escola recebeu de repasse, né, de receita, e tudo que o Estado teve de despesa e tudo que o Estado ou a escola teve ali de despesa anual. Então, a ideia é que no setor público a gente tem um equilíbrio, né, entre receitas e despesas. Se você tiver mais receita do que despesa, você tem um lucro. Se você tiver uma receita maior do que a despesa maior do que a receita, aí você vai ter um prejuízo, né? Então, a gente tem essas três possibilidades aí. Ou é lucro, ou é prejuízo, ou é equilíbrio. No setor público, a gente não tem o objetivo de ter lucro, né? Então, a ideia é que você fique equilibrado mesmo, né? Que você busque o equilíbrio. Prestar um serviço à sociedade, no caso aqui das escolas. Prestar um serviço à sociedade de uma forma melhor e mais integral, né? Então, se você estiver deixando sobrar receita, ou se você está tendo um lucro ali, será que esse valor não poderia ser aplicado para a comunidade de alguma forma? Né? Então, tem que fazer esse tipo de análise. No setor público, assim, é bem específico do setor público, né? O que a gente chama de receita, né? Que no caso da escola são os repasses que a escola recebe, ou se a escola tem algum tipo de receita, né, de arrecadação mesmo, elas são chamadas de variações patrimoniais aumentativas. E as despesas são variações patrimoniais diminutivas. É um outro nome que se dá, mas basicamente é a mesma coisa mesmo, tá? Mas tem um nome específico para o setor público. Então, se você se deparar com VPA ou VPD, você sabe que uma é receita e a outra é despesa. Aí a gente tem aqui o plano de contas aplicado ao setor público. Também deixei o link aqui para vocês. Tá? Vou abrir ele aqui rapidamente. Ele é um arquivo que ele fica disponível aqui para gente, ó, nesse downloads, né? É um arquivo que ele traz ali o plano de contas. Aí eu vou falar para vocês assim resumidamente. O plano de contas, eu até coloquei um print aqui, ó, no e-book, na apostila, né? Ele vem trazendo todas as contas contábeis que todos os entes do Brasil, entes públicos, precisam usar. Então, a gente tem uma padronização de contas por todo o território nacional. Então, todos os municípios, todas as escolas, todos os estados e o governo federal utilizam a mesma estrutura ali para fazer os lançamentos contábeis. Isso nos garante também essa comparabilidade, né? A gente consegue comparar municípios, né? A gente consegue comparar estado com estado ou escola com escola. Então, a existência desse plano de contas é para garantir essa padronização. E aí a gente tem que todas as contas contábeis aqui, ó, que começam com 1, elas são relacionadas ao ativo. Todas que começam com 2, né, o caso aqui empréstimo, são relacionados aí às despesas, que são as VPDs. Perdão. 2 é passivo e patrimônio líquido. E 3 as VPDs, né? Aqui eu só trouxe o exemplo de 1 e de 2, mas aqui nesse link tem lá todas as contas, então vocês podem consultar
né, as contas de ativo, de passivo e patrimônio líquido, né? Então, a gente vê aqui, ó, que a conta 2, por exemplo, 2.20000, passivo não circulante, né? Do passivo não circulante, ele está aqui também no 2, né? Então, a gente vê que eles estão ligados, né? E cada número desse, 1.1.1, ele tem um significado. A ideia é que a gente que exista no Brasil inteiro essa padronização, porque a gente consegue fazer a comparabilidade e a rastreabilidade dos dados, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos aí para vocês verem a questão do débito e do crédito. É um outro aspecto que a gente não vai entrar totalmente, né, assim, no detalhe, porque também a gente precisaria de mais tempo. E normalmente esse lançamento de débito e crédito, ele é feito pelos contadores ou pelos técnicos em contabilidade. E hoje já é um procedimento padronizado por um sistema, né? Então, provavelmente vocês não vão fazer esse tipo de lançamento. Então, a ideia é que vocês entendam a lógica, mas a gente não vai treinar, por exemplo, um exercício com vários lançamentos contábeis. Né? A ideia é que a gente tenha esse aspecto geral, né, os aspectos básicos aqui da contabilidade. E aí, por fim, a gente tem, né, as naturezas aqui da informação, né, contábil, a natureza patrimonial, que é o que a gente vai trabalhar, a natureza orçamentária, que a gente não vai trabalhar, mas que estão relacionados ao orçamento, vocês já tiveram, né, provavelmente contato com isso, a questão da LOA, né? O que você prevê gastar no ano seguinte. Então, está relacionado aqui. Toda aquela previsão orçamentária, ela é registrada na contabilidade. E você precisa realizar esse lançamento antes de fazer o gasto aqui no patrimonial. Tá? Então, tem essa natureza orçamentária que a gente não vai trabalhar e também tem a natureza de controle que a gente também não vai trabalhar. Tá? Mas tem tudo lá no MCASP, tem todo esse detalhamento. Então, se vocês quiserem, se tiverem interesse, tem tudo disponível lá, né? Essas explicações, os detalhamentos, né? Os lançamentos. E, por fim, aqui na contabilidade, né, a gente tem aqui os elementos básicos para você ter uma demonstração contábil. A gente tem várias demonstrações, né, dentro da contabilidade pública, eu trouxe aqui, ó, as demonstrações e a finalidade, mas o que a gente vai trabalhar mesmo é com balanço patrimonial, né? Principalmente naquele exemplo que eu comentei com vocês, que é o exemplo relacionado a compras, né? Então, a gente vai trabalhar basicamente com balanço patrimonial. E aí, pessoal, a gente termina então aqui o primeiro capítulo, tá? E a gente se vê aí no próximo capítulo, que é falando de custos, né? Que aí a gente vai também passar aqui na apostila, né? E aí a gente se prepara para a aula ao vivo, tá bom?